Olá a todos, todas e todes. Me chamo Terena Cartacho, sou professora da Rede Municipal de Fortaleza, da Educação Infantil, eh, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes, do Mestrado Profissional em Artes do Instituto Federal do Ceará. Vou me autodescrever como uma mulher cis, branca, estou com cabelo solto, cacheado, uso um óculos alaranjado e estou com um colar azul e uma roupa de alça preta. É, Venho aqui apresentar o artigo intitulado A Arte Indígena no Perpassar das Infâncias e um Encontro com a Ancestralidade de uma Professora Artista. Esse trabalho, que nasce da minha pesquisa, é, faz parte da linha de pesquisa de ensino e do eixo que vem trazendo essas questões decoloniais, né, e estudando a arte dos povos originários, quilombolas, e, então, a ideia, né, inicial desse projeto, desse artigo, é pensar essa escola, né, de como a gente romper com essa escola colonial e principalmente nas escolas de infância. É, então, a ideia inicial era munirmos, né, toda a instituição e principalmente o trabalho que eu desenvolvo de arte, né, pautada nessas questões, né, das artes dos povos originários, quilombolas, trazendo as giras e as rodas. É, e também fazer essa reflexão sobre essa escola, né, que vem dessa ideia de que vem por domesticar os corpos, né, corpas, e a sujeitar, né, as subjetividades. Então, a ideia mesmo de pensar também na questão dessa escola mercadológica. E também trazer, né, a reflexão sobre a questão mesmo dos múltiplos espaços e tempos, né, e trazendo essas novas cosmovisões, concepções de cosmovisão, que a gente compreende a partir do estudo, né, desses povos. Deixa eu pensar aqui. Vamos lá. A metodologia que eu proponho, né, no estudo que eu propus, foi a etnografia, que traz como autor Fortin, 2006, né, e foi estudado o artigo Contribuições Possíveis da Etnografia e da Autoetnografia para a Pesquisa na Prática Artística. E aí algo que chamou muita atenção, né, assim, dentro desse texto, e que basou muito a questão do meu trabalho, né, quando fala que poderá variar de uma observação discreta e passiva a uma participação totalmente engajada para melhor relatar os comportamentos do artista ou dos artistas selecionados para a pesquisa, já que o trabalho que eu desenvolvo é juntamente de uma pesquisa que parte das minhas vivências, das minhas concepções, mas que também perpassa pelas crianças e com quem eu desenvolvo o trabalho. Aí eu vou apresentar agora um pouco do processo criativo, né, que inicialmente, no mês de abril, foi vivido por mim, a professora, uma experiência na festa do Marco Vivo da Imburana, na aldeia Genipapo Canidé, que fica no Aquiraz, né, um município é, do Ceará, que fica na região metropolitana de Fortaleza, né, nas proximidades, e e lá, nessa festa, ela é uma festa que marca as questões mesmo políticas, é, políticas, ideológicas, né, e também celebra as conquistas desse povo. E lá eu pude observar um pouco a relação das crianças dentro desses momentos, desse espaço. Então, pude observar muito da relação das crianças, tanto na questão dos rituais, né, porque lá foi realizado o ritual do Toré, que é um ritual é, dos povos originários, né, daqui do Ceará, vários povos indígenas realizam, né, esse ritual, e eu pude lá vivenciar o do povo Genipapo Canidé, onde as crianças, elas são muito ativas, desde tocar, dançar, tocar as maracas, inclusive tocar o próprio tambor, né, que é o centro do ritual, né, ele acontece ao redor desse tambor e da imburana. Também pude observar lá a relação das crianças com a questão do grafismo indígena, né, onde as crianças, elas, elas mesmo pintam umas às outras, né, e elas têm toda a compreensão da simbologia, dos traços, né, elas trazem essa ideia, né, de uma pintar as outras, né, com os grafismos, e os grafismos bem específico mesmo da etnia, né, da etnia, da comunidade deles. E também pude observar lá a questão da relação das crianças com a própria natureza que ao redor, né, como as dunas, que lá é uma região de litoral, então as dunas, as lagoas, né, as árvores, as plantas, né, a brincadeira mesmo,
e essa relação bem voltada para junto da natureza. A partir dessa vivência, eu levo um pouco comigo do que eu vivi, né? E penso de que forma eu poderia desenvolver esse trabalho juntamente com as crianças, já que elas são bebês, né, de 1 a 2 anos, e que houvesse também a questão do respeito à tradição e à cultura desse povo, sem, como é que se diz, sem apropriação, né? Sem ter uma postura de apropriação com relação a qualquer coisa que eu vivi, que eu vivenciei, né? E sim uma reflexão e proporcionar às crianças essa relação com a natureza. Então, foi proposto algumas experimentações, né? Onde foi realizado alguns momentos onde foi montadas instalações onde as crianças puderam ter contato com alguns elementos, alguns pigmentos, algumas coisas que poderiam é, passar por esse corpo, né, dessas crianças e elas pudessem ter esse contato com a natureza. Então, elas tiveram contato com barro, contato com urucum, com carvão, com argila, e com as folhas, com ervas, com várias materialidades da natureza, né, onde elas puderam, é, inclusive, retirar delas algumas pigmentações, né, e fazer pinturas em em alguns materiais, como tecido, como cartolinas, como papéis, né, como o próprio chão, como, né, em vários materiais, né, que eles puderam utilizar para poder fazer as pinturas. E também, juntamente a isso, foram muitas experiências mesmo, com as músicas, com a movimentação do corpo, né, ao som de músicas que, que eu selecionei de músicas que são realmente dos povos indígenas do Ceará, bem específico. E a partir dessas observações, veio algumas inquietações, né, que perpassa mesmo a gente, e aí surge a pergunta, né, a experiência das crianças com a pintura, ela afeta, né, o professor e a professora, né, de que forma ela pode estar ali também mexendo da mesma forma da experiência que eu vivi, né, lá na aldeia, ela também, como também essa experiência de observar as crianças, de estar ali junto com elas, também poderia se juntar a essa experiência, né, e as experiências, né, da professora, que vão até além desse momento da visita à aldeia e além da professora que está ali nas propostas com as crianças. E aí eu trago a questão da observação das crianças em um processo criativo de experimentar a natureza, integração do processo criativo da professora, né? Essa integração. E aí dessa integração surge uma performance, né? A performance ela passou a se constituir como uma forma de produto dessa investigação. E aí, no mês de junho, foi realizada uma mostra dos professores que estão vinculados ao programa de pós-graduação, né, do mestrado em artes do Instituto Federal do Ceará, do IFCE, e lá eu pude apresentar, né, essa performance. E eu vou ler aqui um texto que eu fiz, que vem da poética mesmo, que surge a partir dessa, dessa performance, né? E o nome da performance, Descolonizando Eu. O momento chegou e o corpo, como se estivesse recebendo um forte abraço, sentiu a força que puxava para a instalação. O banco, tramado por mim, teve um encaixe quase de extensão do corpo. O olhar atento àquele barro, que foi molhado momentos antes ao afundar a mão na bacia de alumínio. Senti o barro frio e toda a força que vem da terra. As movimentações com barro, ao passar pelo corpo, vem à mente o vermelho, como o sangue de quem alimenta um Exu mulher. Aos pés, os pés e as mãos são os extremos do corpo. Assim, sente-se a primeira energia. O movimento se estendeu pelas pernas, braços e encontrou o peito. O rosto de um negrume vermelho que vem se pintar para maracatucar. E entrou pela boca, que saboteia a terra, porque as crianças as provam. De repente, a música parou e o corpo, que reverbera energia, viu o público. E eles já me viram. E esse é o trabalho, né? Espero que tenham gostado. E, e é isso. Muito obrigada a todos, todas, todes e bons trabalhos.